Beleza. A gente pegou ali a base ali da orientação a objeto, né? Que a gente tem o objeto e a classe. Agora a gente vai começar realmente aos pilares da orientação a objeto, né? Vamos lá. A abstração é um dos principais pilares aqui da orientação a objeto. O que é uma abstração, né? Assim como acontece em vários cenários da vida, abstraímos de certa dificuldade para atingirmos nossas metas, né? Não poderia ser diferente da programação orientada a objeto. Afinal, como foi visto na disciplina de algoritmos, programamos para automatizar processos do nosso dia a dia. A abstração foi basicamente o que a gente fez ali, né? A gente abstraiu o mundo real pro mundo digital, né? E a gente consegue abstrair mais ainda, tá? Vamos dar um outro exemplo aqui, seguindo nesse exemplo de pessoa, né? Como eu comentei, a pessoa ela pode ter, digamos assim, profissões, né? Pode ter profissões, tipo programador, professor, aluno, enfim. Pensando assim num cenário e que a gente queira deixar isso aqui um pouco mais abstrato ainda, seria criar mais classes, tá? Vamos supor, quero um professor. Vou criar aqui uma classe professor e se bem que isso já vai cair em herança, né? Mas tudo bem, já já eu volto para esse exemplo, tá? Porque senão vai ficar, quando chegar lá em herança, não vai ter muito o que falar. Mas abstrair é isso, você está abstraindo algo do real para o digital. Então eu estou ali abstraindo o que é uma pessoa, o que a pessoa é, tem de atributos e o que tem de ações e por aí vai. Tá, isso foi o primeiro, né? Agora um encapsulamento. Um encapsulamento, o que é encapsular, né? Encapsular é deixar algo dentro ali algo dentro e o pessoal de fora não pode acessar o que está lá do lado de dentro, né? Eu estou encapsulando aqui para deixar protegido, né? Mas por que deixar protegido? Porque às vezes a gente tem ali uma classe complexa e que ela tem cálculos que somente essa classe sabe fazer. Então, se uma classe de fora for conseguir mexer dentro dessa classe e ela não tiver encapsulada de forma correta, pode ser que acabe embaralhando o cálculo que ela possa fazer e acaba dando erro no programa. E para a gente programador, isso vai ser um pouco mais difícil de identificar quando o programa já está mais complexo e tudo mais. Então, encapsulamento é, é uma forma de deixar o seu programa, as suas classes, os seus serviços mais bem protegidos, tá? Uma forma básica, né, de encapsular seria, nesse caso aqui, a gente não está tendo nenhum tipo de encapsulamento, tá? Então, todo mundo que está aqui fora da minha classe pessoa, consegue acessar o meu nome, minha idade e simplesmente alterar. Então, se eu estou aqui, coloquei no banco de dados essas informações e o programa depois pegou essas informações e alterou o programa mesmo, tá? Sei lá, um desenvolvedor subiu uma alteração errada e nessa alteração ele pegava uma classe, alterava lá uma informação de forma errada e salvava no banco de dados, entendeu? Sei lá, mudou o nome do cliente e salvou no banco de dados, por exemplo. Pode ser evitado com encapsulamento, né? E, e isso pode acontecer, cara. Pode acontecer de fazer alguma coisa errada, enfim. Então, como é que a gente faz para encapsular esses atributos aqui, né? No Java, eu vou ter que dar uma pesquisada, porque eu não lembro como é que faz, tá? Vou pesquisar aqui rapidinho, encapsulamento Java. E, cara, isso é assim, programação é sempre pesquisar. Como eu manjo mais de C Sharp, eu não manjo muito de Java, né? No C Sharp é de uma forma, no Java é de outra, mas você sabendo o conceito, você pesquisa no Google e acha e pronto. É... pá, Eu acho que o IntelliJ ele já tem um. Isso aqui eu acho muito paia do Java, né? Mas eu acho que o IntelliJ ele já tem. Deixa eu ver aqui. Generate, eu acho. Construtor daqui. Getters e setters. No IntelliJ, né? Ele já tem aqui uma funçãozinha de criar os getters e os setters. O que é isso?
como eu falei, né? A gente está fazendo um encapsulamento das propriedades. As nossas propriedades, a gente pode utilizar elas tanto para resgatar um valor da minha classe, do meu objeto, né? Eu estou resgatando ali, fazendo um get. Get é pegar, né? Fazendo um get daquela minha propriedade que está ali naquele objeto. Ou então eu posso simplesmente inserir dados naquela minha propriedade daquele meu objeto, que isso seria um set. Eu estou inserindo, tá? Então, o que que no Java a gente tem? A gente tem a nossa propriedade nome, por exemplo, e a gente pode, e para deixar esse cara mais protegido, aí a gente cria duas funções para esse cara, que uma função seria de get e uma função seria de set, tá? Vamos lá. Então aqui eu posso criar, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar gets e sets para quase tudo, só não para cor de olhos e cor de pele. Eu vou até remover para não ficar muita coisa. Então eu vou criar getters e setters por o nome, idade e data de nascimento. Isso do Java eu acho horrível. Não sei se melhorou. Deve ter melhorado, cara. Não sei como é que tá. Mas eu acho muito maçante ficar fazendo isso. E eu gosto de deixar sempre os atributos aqui em cima. Então eu tenho aqui, ó, meus três atributos. Aí eu tenho o meu get nome, set nome, get idade, set idade, get data de nascimento e set data de nascimento. E para que eu não consiga visualizar essas informações de forma mais direta lá fora, eu vou colocar como private. O que que isso significa, esse private? Eu estou dizendo que ele é privado. Essa palavra privada não é a que você dá a descarga, não, tá? A palavra privada eu estou dizendo que essa propriedade aqui ela só pode ser vista e utilizada, né, e alterada, enfim, nessa classe pessoa. Se eu tiver fora dela, ó, que já deu erro, eu não estou conseguindo visualizar. Mas aqui dentro eu consigo visualizar o ponto, desse ponto nome, por aí vai. Então aqui eu, dentro da classe pessoa eu consigo visualizar ela e utilizar ela, porque ela está private. Se ela tivesse public eu conseguia visualizar do lado de fora. Tá, mas como agora, como que eu vou alterar meu nome aqui dentro do meu main, né? Eu vou dar um ponto, aí eu vou fazer set nome. E o set nome agora virou uma função, tá? Então, como é uma função, eu preciso passar algum parâmetro. Se eu estou dando set nome, eu estou querendo passar o meu nome para ele registrar lá dentro, certo? Então, aqui, ó. Então, meu set nome, ó, ele é uma função public void. Lembrando, void é porque ele não retorna nada. E o nome do meu método é setNome e ele recebe um parâmetro, que é o string nome, certo? Ele recebe um nome. E aqui o que, que ele está dizendo? Vamos lá. O que significa esse this? This do inglês é isso aí, isso. E aqui esse this, ele está dizendo, está se referindo à classe pessoa, ponto nome. Ou seja, ele está dizendo que é esse nome aqui, essa variável aqui. Vai receber, né? Recebe esse nome. Ou mas tem nome. Aqui esse desse.nome está se referindo ao nome da pessoa e esse nome aqui está se referindo ao nome que está vindo do parâmetro. Por isso tem esse des aqui para diferenciar. Como é o mesmo nome de variável, né? A variável é o nome, é o mesmo nome, são iguais, idênticas. Se você colocasse nome igual a nome, ó, ele até fica cinza. Tá dizendo, ó, o valor do nome já está no nome. Então fica contraditório, né? Então, para dizer que é o nome aqui dessa pessoa que vai ser alterado, eu coloco um desse.nome, recebe o nome que está vindo no atributo, ou no parâmetro, certo? Beleza, vamos fazer a mesma coisa para as outras informações. Aqui, tá? Só para a gente ficar com só um exemplo de um. Beleza. Então aqui a gente já encapsulou essas três propriedades. Ah, mas agora ficou mais complexo e tal. Ficou um pouco mais. O código ficou bem maior, né? Tá vendo aqui? Ficou bem maior. Mas vamos supor que, por algum motivo, alguma regra de negócio, quando eu vou inserir aquela pessoa não pode ter menor de 18 anos. Um exemplo. Não posso ter menor que 18 anos, né? Então, o que, que eu posso fazer?
Quando eu tenho essa minha função de set idade, eu posso, se idade for maior ou menor que 18, eu posso lançar uma exceção aqui, throw new exception, dizendo idade não pode ser menor que 18. No Java eu preciso adicionar na assinatura e que vai dar erro. Eu preciso fazer um try catch. Ah, o Java é muito bonito, né? Só que não. Depois eu explico o que eu fiz aqui, tá? Mas vamos supor. é, Ou seja, se eu tô me criando aqui, vai dar certo, né? Por quê? Porque minha idade é 26. Então, vai dar sucesso. Eu não vai cair naquele catch, né? Nesse throw. Porque minha idade é maior que 18. Então, ele vai adicionar aqui e tudo certo. Mas se eu tivesse 17 anos, por exemplo, quando ele viesse para cá, ele ia cair nessa regra de negócio aqui, se for menor que 18, então lança uma exceção. O que é lançar uma exceção? É quebrar o código. Eu estou quebrando aqui e quem estiver chamando vai ter que é, esperar que quebre e tratar essa quebra, tá? Isso é o throw catch, né? Mas depois a gente explica, isso aí é mais para o futuro. Então aqui eu não posso criar menor que 18 anos. Enfim. E qual que é a vantagem? Se eu tivesse que criar 100 pessoas aqui, 100 pessoas, e para cada uma eu teria que verificar se a idade é menor. Tá vendo que eu ia ter que fazer esse if para cada pessoa e já iria ficar já mais repetitivo, né, o meu código, já que eu estou encapsulando essa regra de negócio, eu encapsulo dentro da classe responsável, que seria a classe pessoa, tá? E isso é uma das vantagens, né? Vamos supor, eu poderia ter aqui, ó, vamos lá. Se eu já tenho aqui a data de nascimento, eu nem precisaria ter a minha data, minha idade aqui, né? Nem precisaria ter esse set idade, porque com a data de nascimento eu já sei qual é que é a minha idade. Então eu poderia tirar esse set idade e no meu get idade, o que eu poderia fazer? Posso até tirar esse cara aqui. E o que eu poderia fazer? Vamos ver se eu sei fazer em Java. Ó, vamos lá. Vou fazer desse ponto data de nascimento. Não sei se é assim, tá? Mas vamos descobrir. Na verdade é desse ponto. Não. New date. Menos. Enfim, não é assim em Java, mas o meu getIdade eu poderia simplesmente ser a data atual menos a minha data de nascimento. Seria 2023 menos 1997, daria a minha idade corretamente. Então não precisaria nem fazer o set idade 17 aqui, tá vendo? É aquela regra de negócio de menos de 18 anos, poderia ficar no set data de nascimento. Que aí aqui, ó, se aí aqui eu teria o get idade for menor que 18, aí daria aquele throw new exceptional, certo? Aí aqui eu já conseguiria utilizar essa função que é essa aqui, que já vai me retornar aqui qual que é a minha idade, baseado na data de nascimento. No caso, eu estou setando minha data de nascimento, que seria, sei lá, a data que eu passei aqui, né? Que seria essa data aqui, viria para cá, essa data viria para cá, né? Que seria aqui. E no get idade, aí ele verificava. Aí se aqui for, se der menor que 18 anos, já lança a exceção. Se não, passa direto. E é isso aí. Enfim, eu vou comentar isso aqui, porque eu não sei. Vou deixar aqui um valor aleatório aqui, tá? Porque depois eu pesquiso como é que faz essa diminuição de datas no Java, tá? E aí eu atualizo aqui. Beleza. Então isso é o encapsulamento. A gente consegue encapsular aqui as nossas propriedades, tá? Para fazer ali uma regra de negócio. O que é uma regra de negócio? O que o meu negócio, o que eu estou fazendo, tem aquela. Enfim, acho que o próprio nome já diz, né? Por exemplo, nesse cenário que
não posso criar menor que 18 anos. Isso aí é uma regra do meu negócio, né? Eu que estou criando resolvendo um produto, resolvendo um problema, ter um negócio ali para resolver, né? Beleza, esse aqui é o meu encapsulamento. Vamos ver o próximo. Deixa eu só ver se ele falar alguma coisa a mais aqui. Ó, tem entidade de conta bancária, papapá, é o carro, tem as características, as ações, o celular tem as características, as ações também. É... Ele dá um exemplo aqui bem legal de um atendimento médico, né? Ó, uma analogia seria, se você fosse a um atendimento médico e ele fosse receitado, né? Ó, ele receitou aqui pra você, você tá doente, ele receitou isso aqui pra você, receitou isso aqui pra você e isso aqui. Pra gente leigos, né? Isso seria bem complexo. Porra, que porra é essa aqui? Que remédio é esse, né? Então, o que eles fazem? Eles encapsulam essas receitas enormes pelo nome do medicamento. Isso é um encapsulamento. Eu estou dizendo que aquele medicamento tem aquele nome de medicamento, né? Sei lá, um paracetamol. Tem ali a receitazinha, qual que é o nome do medicamento em si. E a gente, como leigos, a gente conhece por paracetamol, enfim. E por aí vai. Isso aí é encapsulamento. Então, se eu chegar lá na farmácia, eu quero um paracetamol. Aí, putz, tá em falta o paracetamol, mas tem um outro medicamento, né? Um outro nome de medicamento por outra farmacêutica lá que faz, sei lá, algum outro laboratório, que tem o mesmo composto, que é esse nomezinho estranho, que a gente, como leigo, não sabe, mas faz o mesmo efeito, só que é criado por outro laboratório. Então, assim, pra gente, como leigo, o que importa é dizer que é paracetamol. Então, para o computador vai ser a mesma coisa. A gente consegue encapsular ali, ou seja, aquela classe, né, aquela classe pessoa, ela que é responsável por saber o que é para fazer. A classe main, né, que é a classe de fora, não precisa necessariamente saber como que faz, né? Só, cara, vou passar as informações e você se vira aí para me devolver. Ó, o encapsulamento é o principal pilar da O, que é a orientação ao objeto, e ao mesmo tempo mais complexo de ser utilizado de forma correta, uma vez que é necessário bastante experiência do programador para conseguir encaixar de forma correta e as ações a propriedades das entidades corretas. Porque às vezes você vai ter duas classes lá que vão ser bem parecidas, ou então como que eu ainda separo essas responsabilidades e por aí vai. É bem legal. Ah, beleza. Próximo ponto, herança. O que é uma herança, né? A mesma coisa como a gente conhece hoje de biologia, né? Que a gente tem os pais, os avós, e cada hierarquia vai passando ali uma herança, né? Para o seu filho e por aí vai, para o seu neto e por aí vai. Por exemplo, meu pai, ele é baixinho e é gordinho. Eu sou mediano, mas sou gordinho também. Algumas características físicas eu puxei do meu pai, algumas da minha mãe, algumas características de comportamento também puxei dos meus pais e por aí vai. Então a herança é do mesmo jeito. A gente tem uma classe pai ou uma classe mãe, né? E a gente tem classes que são derivadas dessa classe base, que a gente chama classe base, e as classes que são de implementações, né? Aí a gente entra no exemplo que eu ia dar anteriormente, né? Vamos lá, a gente tem a pessoa, a gente tem a classe pessoa e a gente pode ter ali, num cenário de, sei lá, de profissões, né? A gente tem ali classes derivadas da classe pessoa. Lembrando, a classe pessoa tá no topo da hierarquia, né? E ali eu posso ter um professor, posso ter ali um programador, posso ter um catador de lixo e por aí vai. E dentro dessas classes, né, eu posso ter subclasses, né? Por exemplo, professor de quê? De ensino médio. Aí, enfim, pode ser que tenha, né? Algumas características a mais ou não, mas vamos lá. E vão ter características semelhantes, né? Vamos lá, professor. O professor ele também tem idade, tem nome, tudo. Ele anda, ele corre, então ele tem tudo isso aqui, tá? Então aqui como é que a gente vai fazer uma herança? O que é a herança? A herança é dizer que um professor é uma pessoa. Isso é uma herança. Então, como é que eu digo isso no Java? É com a palavra extends. Eu estou estendendo, né? Esse professor, ele é uma pessoa, e eu vou dizer aqui, pessoa. Estou dizendo simplesmente assim, ó, esse professor, ele é uma pessoa. Então, esse professor, ele tem já todos os atributos e todas as ações que a pessoa tem, exceto
pelas aquelas propriedades e funções que são private, tá? Tudo que é private ele não vai ter acesso. Lembrando, o que é o private? É esse cara aqui, por exemplo, o nome só vai ser conhecido na classe pessoa. Aqui na classe professor eu não vou conhecer o nome, eu vou conhecer só o get nome e o set nome, porque tá público. Ah, mas se eu quiser que ele tenha acesso diretamente ao nome, sem precisar passar pelas aquelas duas funções, aí ele tem um outro nomezinho que a gente chama de protected, que aí esse nome ele vai ser visível tanto na classe pessoa quanto na classe professor, porque o professor, lembra, o professor está abaixo da pessoa. Então esse professor, né, que está aqui, ele vai conseguir acessar o nome que está lá em cima. Mas aqui na main, mesmo assim, eu não vou conseguir acessar a propriedade de nome. Ó, tá vendo? Ele já me dá um erro. Ih, ué. Ah, agora eu buguei, porque no C Sharp ele não deixa. Mas enfim, a ideia do Protect é essa. Só quem pode acessar o nome seria quem faz o extend da pessoa. Depois eu vou dar uma pesquisada melhor sobre isso aqui no Java. Mas em teoria não era pra deixar não. Mas vamos lá, aí, ó, eu me paguem de mentiroso aqui, né? Mas enfim, vamos lá. Então aqui, ó, vamos supor que o professor, né, ele trabalha de forma diferente. Ao invés de um programador trabalhar normalmente com computador e tal, né? O professor não necessariamente vai trabalhar diretamente com computador, ou então pode ter uma carga horária diferente, pode trabalhar de forma diferente, enfim. Então aqui, o que a gente vai fazer? A gente pode dizer aqui que essa forma de trabalhar aqui é uma forma mais abstrata, correto? Nem todas as pessoas trabalham, nem todas as pessoas trabalham da mesma forma. Então, esse trabalhar aqui, ele é uma forma abstrata, né? Então, o que a gente pode dizer aqui? A gente pode dizer que essa pessoa, essa classe pessoa, public abstract. Primeiro, a gente pode dizer que essa pessoa aqui, ela é uma pessoa abstrata, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que essa pessoa não pode ser instanciável de forma direta. Porque ela é somente uma abstração ali, eu tô só deixando ela como se fosse o pai, enfim, da minha relação e que ela não pode ser instanciável nesse meu cenário. Mas eu poderia simplesmente deixar ela como uma classe normal. Aí aqui vai ter que ter uma implementação comum, né, entre todas as pessoas da herança. Vou voltar aqui, estou trabalhando. E lá no meu professor eu posso fazer que a gente chama de override. A gente pode implementar por cima da minha implementação lá da pessoa. Então eu vou implementar por cima, eu vou dizer que o meu professor tem uma implementação diferente de uma pessoa comum. Que a gente faz um override. Override, como é que faz aqui no Java? Vou colocar como virtual aqui. Vou pesquisar aqui rapidinho. Ah, é assim, o override aqui no Java. Beleza. E no canto errado? É lá no professor. É. Public. O que eu posso fazer? Professor tá trabalhando. Vamos supor que a forma de trabalhar do professor é uma forma diferente, né? Das outras pessoas e eu preciso implementar esse cara.
E nesse exemplo, eu estou dizendo que estou só colocando um print aqui na tela, dizendo que uma mensagem diferente da pessoa, né, que o professor está trabalhando. E aí a gente pode ter aqui também uma outra classe que se chama programador. Esse programador ele também é uma pessoa e ele também tem uma forma de trabalhar, certo? Então aqui eu tenho três classes ao todo, né? Eu tenho minha classe pessoa, que eu defino algumas informações da pessoa e algumas ações da pessoa. E aí eu tenho o meu professor e tenho o meu programador. E cada um estende, né? Ele tem uma herança da pessoa. Então aqui ele tem todas as propriedades da pessoa, as propriedades e as funções. Sendo que a pessoa, ela vai o professor ele vai trabalhar de uma forma diferente do programador. Isso aqui é um exemplo, tá, pessoal? Mas pode ser qualquer outro tipo de herança também. Depois a gente pode fazer um exemplo mais palpável. E aqui eu estou só simplesmente botando aqui na tela, dizendo que o professor está trabalhando e quando for um programador, ele vai dizer que o programador está trabalhando no computador. E aqui no meu main, eu vou criar duas pessoas, uma do tipo pessoa normal, que não tem nenhuma implementação específica. Aí eu vou criar um programador e um professor. Então, vamos lá. Pessoa um, criei aqui o meu nome, criei aqui a minha data de nascimento. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui para a pessoa um trabalhar, aí depois eu vou fazer a pessoa 2, né? Vamos lá. Vou fazer a pessoa 2. A pessoa 2 vai ser do tipo professor. Estou criando aqui um professor. Vamos lá. Professor Girafales. Vou deixar a mesma data de nascimento. E a pessoa 3 vai ser um programador. Programador. Aqui o nome eu vou dar programador, enfim, não tem besteira. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar a pessoa um trabalhar, a pessoa 2 trabalhar e a pessoa 3 trabalhar. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá. Estou trabalhando, né? Por que ele mandou essa mensagem estou trabalhando? Porque a pessoa um ela é do tipo pessoa e o trabalhar do tipo pessoa é simplesmente estou trabalhando, certo? Agora, a pessoa 2 é do tipo professor, certo? Se eu segurar o Ctrl, né, e clicar aqui na função trabalhar da pessoa 2, ele vai me levar para a classe. Tá me levando para a classe pessoa porque o retorno aqui é pessoa. Mas se eu for aqui no professor e na classe trabalhar, ele vai dizer, ó, o professor está trabalhando. Agora, a minha pessoa 3 que é do tipo programador, quando ele for trabalhar, a minha pessoa 3 ele vai chamar esse trabalhar aqui que está dando override lá da pessoa. Aí ele vai chamar aqui esse log aqui no console, né? Então, isso é a herança, né? A gente está herdando informações da minha da minha classe superior, né? Da minha classe base. Vamos deixar um pouco mais explícito, né? Vamos lá. Se eu chegar aqui e eu consigo fazer o seguinte, desse ponto nome, só para vocês terem uma ideia, ó, eu consigo chamar dentro de professor, tá vendo que eu não declarei a minha a minha variável nome, tá vendo? Não declarei. E mesmo assim ele não tá dando erro, porque esse des aqui é o professor e o professor tem um nome por conta da pessoa. Mas agora se eu tirar esse extends aqui, ó, primeiro vai dar erro no override, porque ele não consegue escrever por cima de uma função que não existe, né? O override é escrever por cima. Ele não consegue fazer esse override porque não tem nenhuma outra função definida. E ele também não consegue achar esse desse.nome porque o nome não está definido.
Então, ele consegue fazer o override do trabalhar, porque o trabalhar está na classe pessoa, e o desse.nome ele consegue achar porque também está na classe pessoa, tá? Se eu deixar como private, ó, deixei como private, tá vendo? O nome tá como private, ele já deu erro. Por quê? Porque como o nome é private, só quem tem acesso é a classe pessoa. Aí que como que eu teria acesso ao nome? Seria o get nome, porque o get nome tá público, lembra? Do encapsulamento. Então, vamos lá. E aqui eu vou colocar aqui também só para vocês verem. Então, eu consigo acessar todas as minhas propriedades e ações da minha classe pessoa, que é a que eu estou estendendo, né? A minha classe pai, mãe, enfim. E eu posso chegar aqui na main.java e executar novamente. E aí aqui, ó, eu consigo ver, ó, estou trabalhando by Thiago Maia, né? O que é esse Thiago Maia? Se eu for olhar aqui, ó, deixa eu só executar linha por linha aqui com o modo debug. Tá vendo que eu cliquei aqui no número da linha e ficou vermelho a linha? Isso quer dizer que quando o programa começar a executar, né, ele lê linha por linha, vai ler essa. Aí quando chegar nessa linha aqui e tá vermelhinha, ele vai parar. Ele vai parar meu programa e eu vou conseguir ver o que está acontecendo. Isso no modo debug, que é esse besourozinho aqui. Beleza? Cliquei, né? Ele já parou aqui. Tá vendo que ficou meio diferente as cores, né? É porque ele parou aqui. Deixa eu só ver aqui qual que é os botões. Step over, step into, step out. Beleza. Então aqui, ó, ele está parado nessa linha aqui, e essa linha o que que ele vai fazer? Ele vai criar a variável pessoa 1 do tipo pessoa, né? Tá criando aqui esse meu objeto dessa classe do tipo pessoa e vai colocar aqui, ó. Se eu der um F8, opa, já vi alguma coisa diferente aqui embaixo, ó. Se vocês repararem aqui embaixo, tem essa pessoa 1, que é o nome da minha variável, pessoa 1, e tem esse pessoa arroba 785. É, é entre aspas, tá? Como se fosse o códigozinho de memória, onde ele está apontando, tá? O que a gente chama de hash do objeto. E aqui, ó, ele criou esse objeto com nome e data de nascimento, mas está null. O que significa null? É que não tem valor, tá? Algo está sem valor. Não tem nada naquelas duas propriedades. Então, quando eu der o set nome, ele vai pegar e vai colocar o nome aqui, ó. Adicionou o meu nome, que é o Thiago Maia, na pessoa 1, tá vendo? Quando ele colocar a data de nascimento também, ó, vai pegar a data de nascimento que eu passei aqui e vai colocar dentro dessa variável. Isso está tudo em memória. Ele pega e colocou essas informações em memória e está mostrando isso aqui para a gente ter uma visão melhor. Vamos criar a pessoa 2. Opa, já criou a minha pessoa 2. E aqui, ó, lembra que ele está como pessoa e aqui está como professor? O que é isso aqui? É o tipo da classe, o tipo desse objeto aqui. Esse objeto pessoa 2, ele foi criado com o tipo professor, tá? E por isso que ficou professor aqui na frente. Mesma coisa, não tem nome, não tem data de nascimento. Vamos lá, vamos inserir essas informações, beleza? Vamos criar a pessoa 3. Pessoa 3 é do tipo programador, tá? Tá aqui programador, vamos inserir os nomes, né? E agora ele caiu aqui. O que ele vai fazer? Ele vai fazer pessoa 1 ponto trabalhar. Uma coisa interessante que a gente pode fazer. Se a gente ver aqui, ó, a gente tem esse step into, que é o F7. Se eu clicar, apertar F7 na minha tecla, ele vai entrar dentro dessa função e a gente vai conseguir ver o que está sendo executado lá dentro. Vamos lá, F7. Opa, pulou aqui para minha, entrou na minha função trabalhar da pessoa 1. O que é a minha pessoa 1? É um tipo pessoa, né? Então ele vai cair aqui na pessoa, na função trabalhar e entrou aqui. Opa, então o que ele vai fazer? Ele vai fazer um println, né? Vai inserir na tela essa string mais essa string aqui, ou seja, estou fazendo uma concatenação de string. Então, estou trabalhando e aqui, ó, se eu passar o mouse, eu consigo ver qual que é o valor dessa minha variável em tempo de execução. Eu estou executando o meu código e estou vendo o que ele tem aqui. Tá, então vou dar um F8. Deu um F8, ele já printou aqui na minha tela. Se eu clicar aqui em console, ó, estou trabalhando, Thiago Maia. Vou dar um F8 para ele voltar, beleza? Aí ele voltou, ó, ele executou essa linha aqui, voltou para a próxima, que é a 22. Vai ser a mesma coisa, vou entrar na função trabalhar da pessoa 2. Quem que é a minha pessoa 2? É o professor, então ele vai entrar aqui nessa classe professor aqui, ó. Vou dar um F7, entrou aqui, ó, trabalhar da minha classe professor, e ela tem, ó, professor está trabalhando.
e fazer uma concatenação do get nome. Tá vendo que eu não consigo ver diretamente qual que é o nome? Porque, como eu falei, está encapsulado, tá? Mas, o que, que eu posso fazer? Aqui embaixo, ó, na Threads in Variables, eu tenho o this. Lembra do this, que é esse this aqui, ó? O this é toda a classe professor. E a classe professor tem também os atributos da minha classe pessoa. Ou seja, eu consigo ver aqui o nome e a data de nascimento. Isso em tempo de execução, eu consigo ver essas informações aqui que eu estou executando. Mas a minha classe aqui, ó, não consegue. Se eu botar o mouse aqui, ó, ele não mostra. Lembra que lá na pessoa ele mostrou? Aqui ele não está mostrando, mas eu consigo ver aqui embaixo. Ah, beleza. Então aqui eu ainda posso fazer mais uma coisa. Eu posso dar um F11, um F7 e clicar aqui no get nome, que ele vai entrar lá na função do get nome, lá dentro da classe pessoa. Tá vendo? Porque se aqui tivesse alguma outra regra que mudasse o nome, eu ia conseguir ver. Ah, então ele está retornando só o nome. Se eu botar o nome, botar o mouse em cima do nome, eu consigo ver. Aí F8, beleza, vou dar um F8 de novo, ele já executou essa linha, tá? Vou aqui em console, ó, o professor está trabalhando, o professor Girafares. Não sei como é que escreve, deve estar errado, mas F8, voltou aqui para o meu main. Pessoa 3 é um programador e eu vou trabalhar com ele, né? Vou apertar um F7, aí ele vai criar aqui, vai dar um override aqui também, papapá. O programador está trabalhando, se eu botar o mouse eu não consigo ver, mas eu consigo ver aqui, né? Aqui embaixo, o programador, dá um F8, aí em console eu consigo ver o que ele já printou no meu console, né? E tá tudo certo, ele printou, F8 e pronto, meu código acabou, né? Foi encerrado aqui meu código. E é isso, isso aqui é a herança, né? Eu consigo fazer heranças, né? Fazer ali uma estrutura no meu código que represente o mundo real, reaproveitando características e ações das minhas classes base, né? Que são as classes pai e mãe. Então ali eu posso ter vários tipos de hierarquia, que ele faz alguns exemplos bem legais. Por exemplo, eu posso ter a minha classe veículos. Lembra, veículo é tudo que se move, né? Que eu posso ter veículos do tipo terrestre, veículos do tipo aéreo e aquáticos. Então, ou seja, eu posso ter ali a classe veículos, aí eu posso ter a classe terrestres, classe aéreos e classes aquáticos. Cada um pode ter características diferentes, né? Aí das classes terrestres, a gente pode ter ali carros e trens. Cada um pode ter suas características diferentes. E dos carros a gente pode ter esportivo, de passeio, de utilidades, que é os ônibus e por aí vai. E cada um pode ter suas informações específicas, formas de executar de forma específica e por aí vai. Então, nesse cenário aqui, onde eu estou mapeando todo esse universo aqui de veículos, faz sentido fazer herança, né? Para justamente ter é, esses atributos e ações de forma bem que eu não preciso ficar repetindo aquele código, enfim, eu consigo dizer que ali um carro esportivo ele é um veículo porque ele está na hierarquia, né? Já não posso dizer que um carro um esportivo ele é aquático, né? Porque ele não está nessa herança, ele está em outra herança dos terrestres. Enfim, tudo isso a gente pode dizer via código. Pá, pá, pá. Tá, e acho que isso aqui é o último, né? O polimorfismo. O polimorfismo ele utiliza a herança ali para fazer o polimorfismo. Não sei como é que eu explico muito bem, eu acho que eu consigo só fazer exemplos ali, mas o polimorfismo é quando. Deixa eu ver se eu consigo fazer um exemplo do que ele está falando aqui, que fica acho mais fácil, né? Em determinados momentos, em uma hierarquia de classe, como eu falei, precisamos que uma mesma ação se comporte de forma diferente dependendo de quem vai praticar essa ação. Ah, foi o exemplo que a gente fez aqui, né? O exemplo que a gente fez, ela já é uma herança com polimorfismo, né? Então, dependendo do tipo, né? Se for um professor, faz de uma forma. Se for o programador, ele faz de outra forma. Isso aí é um polimorfismo, né? A gente, dependendo do tipo que for aquela classe, ele vai fazer de uma forma diferente. Aí, no exemplo da figura 4, um objeto carros ou navios poderia ser referenciado por veículos, já o objeto de identidade esportivos, passeios e utilitários poderiam ser referenciados por carros. Enfim. Tenho duas classes completamente diferentes que não fazem parte de uma mesma hierarquia de classe. Contudo, eles possuem um método com a mesma assinatura, de forma semelhante, mas com comportamentos diferentes. Isso é apenas uma grande coincidência.
O que ele está falando aqui, ó? Para ser um polimorfismo, né, precisa ter uma herança, né? Então, e para ter uma herança, eu preciso ter esse extends aqui. Vamos supor que eu tenho aqui um professor e um programador que não fazem a herança, e eu tiver aqui só e ambos trabalham, né? Ambos fazem a função de trabalhar, pá, pronto, certo? Ambos têm a mesma assinatura de um método, que é o que ele está fazendo. O que é uma assinatura de um método? É ter que a assinatura é composta por qual que é o tipo de visibilidade da minha função, se é public, private, internal, se ele faz retorno retorna algum valor ou não, o nome da função e os parâmetros de entrada da minha função. Isso é a assinatura do método. Tá vendo aqui, ó? Ele tem a mesma assinatura, é a mesma coisa. Porém, o corpo dele é diferente, né? Porque cada um trabalha de uma forma diferente. Mas isso não caracteriza como polimorfismo. Isso é simplesmente uma mera coincidência. Só se caracteriza polimorfismo se eles tiverem um extends, os dois tiverem um extends do mesmo tipo de classe, né? E por aí vai. E isso aí sim se caracteriza como polimorfismo, é o que ele quis dizer aqui. Dois pilares que se confundem muito é a abstração e o encapsulamento, porém eles são bem distintos. O primeiro está relacionado com o nível de modelagem do sistema e a sua contextualização dentro do contexto de sua aplicação, enquanto o segundo esconde o funcionamento interno relacionado à implementação. No começo, dá para confundir bastante, tá, esses dois conceitos, mas a abstração, como eu comentei, né, ele é como se eu estivesse pegando um mundo real e colocando no mundo digital. Isso é uma abstração, né? Aí agora o encapsulamento eu peguei essas informações do mundo real, coloquei no mundo digital, aí eu pego essa informação do mundo digital e faço com que essas informações sejam de difícil acesso, ou então que nem todo mundo consiga acessar essas informações, por questões de segurança e por aí vai. Acho que isso é a diferença, né? Beleza. A gente passou aqui a mesma. A gente já tinha visto esse conteúdo da outra vez, mas agora eu preferi mostrar aqui de forma mais realmente no mundo real, né? Não tanto, mas pelo menos com alguns códigozinhos que a gente consegue ver aqui. E a gente consegue distinguir cada conceito da orientação a objeto já programando mesmo, tá? Não só na teoria, né? Acho que esse vídeo aqui eu quis trazer justamente isso. De conseguir botar a mão um pouquinho na massa. A gente consegue fazer vários tipos de exemplo com isso, né? Com polimorfismo, né? O polimorfismo, lembrando que é ter ações diferentes da minha herança, né? Dependendo da minha classe, o que ele vai executar. Um vai executar de uma forma, outro vai executar de outra, e por aí vai. É, Depois, nas próximas aulas, vamos seguir aqui com o conteúdo, mas é isso.